Para completar, Danilo Barbosa mais perto do Atlético Mineiro. Tem também tudo sobre Cuca e o Atlético Mineiro, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro com novidades importantes. A primeira delas, o Atlético avançou para a contratação de Danilo Barbosa, volante que pertence ao Botafogo e tinha conversas avançadas com o Fortaleza. A ideia do Lion era ter o jogador por empréstimo de uma temporada, o Atlético atravessou as negociações e o Danilo balançou, ficando mais disposto a fechar com o Galo. A negociação deve ser concluída nas próximas horas e a presença do Cuca tem papel importante. O Cuca entrou na parada e afirmou que o Danilo Barbosa será muito útil caso aceite a opção. Só para completar em relação ao Atlético, Biel já desembarcou em Belo Horizonte, falando como jogador do Galo, abre aspas para ele, não foi muito difícil escolher o Galo. Um time de massa, muito querido e com um estádio novíssimo. Estou pronto para dar o meu melhor, ele chega por empréstimo gratuito, mas com obrigação de compra de 7 milhões de euros. Já na madrugada de domingo para segunda, os jogadores tiveram de passar por uma situação difícil. Depois da derrota por 3-2, no desembarque em Belo Horizonte, um grupo de torcedores do Atlético foi até o aeroporto para cobrar os jogadores, tudo por causa da fase ruim. Os únicos que ficaram livres dessas cobranças, o Hulk, o Lianco e o Cuca, embora o Hulk tenha tomado frente e conversado com os líderes da torcida organizada. Já Caio Paulista, Rômulo e Júnior Santos foram os mais xingados. O Galo é o nono colocado no Brasileirão com 20 pontos conquistados. No Campeonato Nacional não vence desde 12 de junho. Bora te atualizar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, o que há de verdade na história de que as declarações fortes do Cuca, após a derrota para o Palmeiras por 3-2, teriam repercutido mal com acionistas do Galo. Só para você entender o contexto, estava fazendo a live como habitualmente aos domingos e vários torcedores atleticanos preocupados com a possibilidade de o Cuca não ficar no clube. Tudo porque os acionistas teriam entendido mal a entrevista forte do Cuca e cogitariam encerrar o vínculo. Essa possibilidade está completamente descartada. Durante a live consultei uma pessoa com livre trânsito em relação aos acionistas e essa pessoa disse que não há nenhuma cogitação a respeito. O Cuca de fato estava bem chateado na entrevista coletiva, reclamando especialmente do comportamento do time no primeiro tempo. Pro Cuca, só o Hulk entrou para essa partida a Vera. Todos os demais muito acomodados, pouco disciplinados, enfim. De qualquer forma, mesmo com esse comportamento coletivo bastante ruim, o Atlético teve a chance de sair do Allianz Parque com um empate, não fosse pela bela defesa do Everton no último lance da partida, em mais uma cobrança de falta. O Hulk já havia guardado 2 gols em cobranças de falta. O Cuca continuará normalmente à frente do Atlético, embarcou com o time de São Paulo para Belo Horizonte na preparação para a partida contra o Atlético Bucaramanga, que vale vaga na fase de mata-mata da Copa Sul-Americana. O galão da massa no momento de instabilidade, de derrotas no Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Bahia, o foco na Copa Sul-Americana. Tem jogador chegando, novo reforço na área para exames médicos nesta terça-feira, o atacante Biel, de 24 anos, que foi revelado pelo Fluminense, passou pelo Grêmio, se destacou no Bahia, e aí uma venda bem cara para o futebol europeu. Poucas chances no Sporting de Portugal nesse início de ano. O empréstimo com o Galo por uma temporada e obrigação de compra ao fim deste período, se o jogador conseguir bater metas estipuladas no contrato. Biel chega para suprir uma lacuna do Atlético de jogador de velocidade pelos lados, não um jogador que tem um drible mais curto, diferente dos atletas do atual elenco, que tem mais força, casos como o Coelho e o Júnior Santos. Primeiro volante segue sendo prioridade. O nome do volante Danilo Barbosa, do Botafogo, surgiu na pauta, mas pela consulta da Itatiaia no Rio de Janeiro, até com membros da diretoria do Botafogo, ele tem o Danilo Barbosa, proposta do Fortaleza e também de um time árabe. A princípio do Galo não chegou nada oficial. Vai ser aí a próxima tentativa do Galo, esse primeiro volante. Pensando no jogo contra o Bucaramanga, o Alan Franco está suspenso. Então o Cuca teria apenas o Gabriel Menino, de jogador de ofício para o setor, porque o Patrick segue lesionado, e o Fausto Vera com uma situação indefinida, né? O jogador vem treinando, mas não está sendo relacionado, porque está pretendendo uma transferência neste meio do ano. O Dudu, jogador, segue punido com 6 jogos, já cumpriu 1, mais 5 partidas, porém, na Copa Sul-Americana, ele pode atuar
normalmente. O Galo, que amanhã faz um treino na Arena MRV na véspera do duelo. Vai ser na casa do Galo, quinta-feira, duelo da Copa Sul-Americana, valendo vaga às oitavas de final. A gente vai chamar aqui o Wellington Campos para poder falar sobre essa situação, porque teve uma liberação, diminuíram aqui e ali, mas não adiantou nada, não. Vamos ouvir. Olha aqui, meu ídolo, a gente está em cima desse assunto do Dudu desde a semana passada. Você se lembra que a gente trouxe aqui a decisão da 5ª Comissão Disciplinar, que impôs a ele meia dúzia de jogos de suspensão, 90 mil de multa por ofensas morais à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. E o Atlético entrou na sexta-feira à noite com pedido de efeito suspensivo para os jogos e a suspensão do pagamento da multa de 90 mil. Somente hoje, a doutora Antonieta Pinto, relatora do processo, despachou e deu parcialmente o pedido do Atlético. Suspendeu o pagamento da multa, mas Dudu, de castigo, terá que pagar então meia dúzia de jogos. Agora a gente está consultando o jurídico da CBF a respeito da questão se ele cumpre também na Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro. Por que desta dúvida? Porque a indisciplina cometida, né, a irregularidade, a ofensa, não foi num jogo. Por exemplo, não foi num jogo do Campeonato Brasileiro ao árbitro ou a outra pessoa, não. Foi nas redes sociais, né? Então, e o pagamento da punição fala nas competições promovidas pela CBF, no plural. Geralmente, o atleta paga naquela em que ele foi expulso, que ele foi punido. Se terminar aquela competição, ele completa na outra competição. Agora, neste caso, ele cometeu uma indisciplina sem ser numa determinada competição. É um fato inédito, viu? É um fato inédito para o tribunal e está sendo analisado pela CBF, pelo Departamento de Competições e pelo Departamento Jurídico da Casa, já que o STJD deixou na mão da entidade. Romano, eu já falei aqui e o pessoal às vezes não quer entender. Eu não vou entrar no mérito da discussão, não é essa a questão. Que o Dudu fosse preso. Mas não tem nada a ver com o jogo. Jogo não tem nada assim, mas não tem como o cara ter uma imaginação grande, do cara ter uma discussão na rede social e o cara pegar em jogo. Não, assim, é uma misturada danada, é esfera diferente, assim, não tem o menor cabimento, não tem nexo. Essa aí eu vou te falar que o pessoal realmente se superou, viu? Porque o negócio é o seguinte, não é o fato, a gente não tá aqui passando a mão na cabeça do Dudu, nem tá discutindo. Se ele cometeu misoginia, etc e tal. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que como foi em rede social, isso é área civil e criminal, não é área esportiva. Exato. O que o STJD fez? Pegou, ele acabou intrometendo na área civil e penal e trouxe para a desportiva. Que o Dudu, se for punido na civil e criminal, tem que pagar, a gente não discute. O que a gente está dizendo é o seguinte, que não aconteceu dentro do campo. Por exemplo, o caso do Miguelito América lá de injúria racial. Foi num jogo. Aí, ok. Mas o caso do Dudu com a Leila foi bate-boca de rede social. Isso. Aí daqui a pouco você vai começar a bater boca em rede social, o STJD vai punir a gente também. É situação complicada, viu? E o detalhe aí, Romano, são dois detalhes. Primeiro, que eu queria destacar, é que o Atlético, e o Wellington falou aí, o Atlético entrou com pedido de efeito suspensivo na sexta-feira. Ontem a defesa do Dudu colocou uma nota oficial, a gente até trouxe aí, tá no itatiaesporte.com.br, e aí a defesa do Dudu acabou colocando que a questão foi imparcial, colocou, né, que a Leila Pereira tirou foto lá com a auditora do STJD, e que foi imparcial, que foi por uma questão aí de defesa da mulher, e aí isso atrapalhou, viu, Romano? Internamente o Galo acredita que isso possa ter atrapalhado pelo Dudu não ter conseguido hoje esse efeito suspensivo. Esse é um ponto. O segundo, se for confirmado lá pelo jurídico da CBF que o Dudu tem que cumprir os seus jogos também na Copa do Brasil, sabe o que significa? Ele terá que ficar fora dos 3 jogos contra o Flamengo, porque domingo tem pelo Brasileirão e depois terão 2 jogos pela Copa do Brasil. Somando do Palmeiras, coloca mais 3 jogos, né? Do Flamengo, faltariam 2. É o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e também o Vasco pelo Brasileirão. Seriam 5 jogos que o Dudu teria que ficar fora ainda. E aí um prejuízo danado, né, Romano? 3 jogos contra o Flamengo, incluindo o mata-mata de Copa do Brasil. Você tá doido. E quinta-feira ele pode jogar, porque é Comebol, né? Sul-Americana aí não vale. E você acha que quinta-feira vai de Ivan Roman de volante? É uma questão, né? Porque o Romo não deu certo. Não deu certo. O Cuca só tem de volante o Gabriel Menino, porque o Alan Franco tá suspenso. O Patrick não vai voltar. O Fausto Vera é pouco provável, né, que já volte titular, pode até ser relacionado aí, pensam em uma situação diferente, até pela ausência, mas pode pintar o Ivan Roman sim, mano. Eu acho que
Pelo que aconteceu ontem, o Cuca falou dessas duas possibilidades. Ontem ele testou o Romulo, não foi bem. Eu acho que pode ter a chance, né? O menino Ivan Roman, que eu sei que você vem pedindo aí no Galo, né? Mais oportunidades para esse garoto, quem sabe nessa função de primeiro volante. Eu gosto muito de acompanhar categorias de base, né? Competições de base. E ele foi muito bem no Sul-Americano. O Chile não foi bem, mas ele foi bem no Sul-Americano. Com técnica, boa saída de bola. É um jogador polivalente. É um jogador multi, viu, Ale? Isso aí, torcedor do Galão da Massa. Danilo Barbosa fica próximo aí de ser reforço do Galo. Pode ser confirmado a qualquer momento. A situação de Cuca resolvida aí com a diretoria, né? O treinador não pretende sair do Galo no momento, né? As críticas que ele fez ali após o jogo, a derrota contra o Palmeiras, foi só calor de momento mesmo. E também aí tem a situação de Dudu, né? Como foi falado aí pelos amigos da Rádio Itatiaia. O Dudu, ele fez uma postagem na internet e tá pagando em campo por essa suspensão. Ele, no mínimo aí no entendimento, deveria ter sido de outra forma aí essa penalidade ao jogador. Aí vamos ver aí, tomara que o Atlético consiga reverter a situação, senão vai perder aí o atleta por 5 jogos aí do Campeonato Brasileiro.